Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, uma auditoria. Mas não é financeira, é uma auditoria teológica. A nossa missão aqui, pegar um dos vilões mais enigmáticos da ficção atual e determinar, de uma vez por todas, o seu destino eterno. E para isso, vamos usar como guia uma obra-prima de 700 anos de idade. A pergunta que vai guiar toda a nossa investigação é bem direta. E se o Imu, o grande soberano de One Piece, fosse julgado, mas não por um tribunal qualquer, e se ele fosse julgado pelas regras do inferno de Dante Alighieri, onde exatamente ele iria parar por toda a eternidade? E olha, para responder isso, não vamos ficar só na base do achismo, da teoria de fã. Não, vamos conduzir o que se pode chamar de simulação divina. É para pensar nisso aqui como se fosse um dossiê, um arquivo de caso, preparado por um tribunal celestial. E por hoje, o papel aqui vai ser o de um auditor eclesiástico, responsável por esse caso. Então vamos lá, vamos abrir o arquivo do caso. O nosso réu, Imu, da dinastia Nerona. Idade, mais de 800 anos. Status, rei secreto do mundo. Mas o principal aqui, o pecado capital dele, não é só a tirania, sabe? É algo muito mais profundo. É a usurpação do trono vazio. É uma traição quase sagrada. E o modus operandi? Pura malícia. Fria, calculada, baseada em apagar a verdade e governar pelo engano. Ok, para poder julgar esse caso, primeiro a gente precisa entender as regras, a lei moral do universo de Dante. Porque o inferno dele não é um caos de fogo e enxofre. De jeito nenhum. É um sistema, uma arquitetura precisa do mal, com uma hierarquia bem definida. E essa hierarquia toda se divide em 3 grandes categorias de pecado. Primeiro, a incontinência. Basicamente, os pecados da paixão, da falta de autocontrole. Depois, vem a violência, o uso da força bruta. E por último, no fundo do poço, a fraude. E aqui está um ponto crucial. Para Dante, a fraude é o pior de todos os pecados. Por quê? Porque ela usa a razão, um dom divino, para o mal. Esse é o nosso mapa. Com ele, a gente começa a descida. Mapa em mãos, então, vamos começar a nossa jornada. Vamos descer, círculo por círculo, para encontrar o lugar exato de Imu. A nossa primeira parada, a primeira grande região do inferno, é a incontinência. Aqui estão os pecadores que basicamente não conseguiram controlar seus impulsos, suas paixões. Pense em luxúria, gula, avareza, ira. São pecados, digamos, de sangue quente. É gente que agiu por impulso, não por um plano mirabolante. E aqui a gente já bate de frente com um contraste gigantesco. Os pecados aqui são quentes. A maldade de Imu é fria, fria como o vácuo do espaço. O genocídio de Luluzia, aquilo não foi um ataque de raiva. Foi uma decisão administrativa, uma canetada. Imu não perde o controle. Imu é o controle. A maldade dele não vem da paixão, vem da deliberação burocrática. Então, o nosso primeiro veredito como auditores é claro: insuficiente. Imu não pertence aqui. A gente precisa ir mais fundo. Descendo mais, a gente chega ao 7º círculo, o lar dos violentos. Aqui encontramos tiranos, gente como Alexandre o Grande, fervendo num rio de sangue. E aí a gente pensa, opa, um tirano que governa o mundo parece o lugar certo para ele, não é? Mas é aí que Dante, de novo, faz uma distinção genial. Os tiranos daqui são como leões. Eles governam na base da força bruta, da conquista aberta. Já o Imu, ele é uma serpente. Ele governa nas sombras, através da manipulação. Para ele, a violência não é o objetivo final. É só uma ferramenta para manter a mentira dele, a grande fraude do trono vazio. A tirania dele é baseada no engano, e a violência só serve a esse engano. E por isso, mais uma vez, o nosso veredito: insuficiente. A violência de Imu é só a ponta do iceberg. É um sintoma de um mal muito, muito mais profundo. A gente tem que continuar descendo, passar pelos muros da cidade de Dite e entrar nos círculos mais baixos do inferno, onde mora a malícia de verdade. E aqui a gente chega no ponto-chave de toda a moralidade de Dante. Para ele, usar a razão, a inteligência, para cometer o mal, ou seja, a fraude, é infinitamente pior do que usar a força bruta. Por quê? Porque a violência ataca o corpo, mas a fraude ataca a própria verdade. E é por isso que os piores lugares do inferno são reservados aos fraudulentos. Só que a fraude do Imu não é uma fraude qualquer, não é um simples engano.
Estamos falando da quebra de confianças sagradas, da violação de pactos que fundaram o mundo dele, da traição de alianças. E quando a fraude atinge esse nível, quando ela quebra um laço especial de confiança, ela se transforma no pecado supremo. Ela vira traição. E é essa palavra, traição, que nos leva ao nosso destino final, o fundo do universo, o epicentro de todo o mal na cosmologia de Dante. Bem-vindos ao 9º círculo do inferno, o reino congelado da traição. E se alguém esperava encontrar um mar de fogo aqui, se enganou. O coração do inferno não é fogo, é gelo. Um lago congelado chamado Cócito. Por que gelo? Porque a traição é o pecado mais frio de todos. É a ausência total de calor, de amor, de lealdade. Então, a punição é o espelho perfeito da frieza de um coração traidor. E esse último círculo ainda é dividido em 4 zonas, cada uma para um tipo específico de traição. E o Imo, bom, ele coleciona crimes em quase todas elas. Em Caim, na traição contra a família, é bem provável que ele tenha traído sua própria dinastia. Em Antenor, a traição à pátria, ele traiu o pacto fundador dos 20 reis. Em Ptolomeia, traição contra hóspedes, o assassinato do rei Cobra, um convidado. Mas o crime que sela seu destino está na última zona, a Judeca, a traição contra mestres e benfeitores, a usurpar o trono vazio e trair Joy Boy. E no sistema de Dante, é sempre o pecado mais grave que define a sentença. Então, a conclusão da nossa auditoria é inequívoca. Veredito final, 9º círculo, 4ª zona, Judeca, o ponto mais baixo, mais frio e mais terrível de todo o inferno. Mas calma, o nosso trabalho não acabou. Achar o lugar é só metade da auditoria. Agora vem a parte mais gráfica. Como exatamente a justiça divina se manifesta nesse lugar? Qual seria a punição eterna e específica de Imo? Para entender isso, a gente precisa conhecer a lei fundamental do inferno de Dante, o contrapasso. É basicamente a justiça poética divina em ação. A punição não é aleatória, ela é um espelho irônico, uma manifestação eterna do próprio pecado que a pessoa cometeu em vida. Então, vamos aplicar o contrapasso a Imo. Como seria? Primeiro, o trono invertido. Em vida, ele se sentou no trono no topo do mundo. Na eternidade, ele ficaria congelado de cabeça para baixo, sustentando o peso de todo o inferno. Segundo, os olhos que não podem fechar. A figura que observava tudo das sombras, agora seria forçada a manter os olhos abertos eternamente, testemunhando o horror de Lúcifer, sem mais sombras para se esconder. E por fim, o silêncio eterno. A voz que tinha o poder de apagar a história, agora estaria cheia de gelo, silenciada para sempre. E a ironia final, a cereja do bolo congelado, Imo, o detentor da chama-mãe, uma arma de calor absoluto, passaria a eternidade condenado ao zero absoluto. A privação completa de qualquer calor, qualquer vida, qualquer poder. O governante que queria ser tudo, que apagou a história para se tornar a única verdade, agora seria transformado em um monumento ao nada. A própria personificação do mu, do vazio, da nulidade. Congelado em silêncio no centro do nada absoluto. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta. O destino que Dante reservaria para Imo nos força a questionar a nossa própria imagem do que é o mal. O que, no final das contas, é mais aterrorizante? Um inferno de fogo e fúria descontrolada? Ou um inferno de controle absoluto, silencioso e congelado?